Olá, alunos! Dando sequência às nossas videoaulas, como estratégia para manter o curso eh, durante esse período de recesso, vamos analisar agora a integração em coordenadas polares e coordenadas cilíndricas. As coordenadas polares são utilizadas no sistema R2, ou seja, integração dupla. E elas são necessárias quando os limites da região B definido em R2 não são funções simples ou funções definidas em região curvas, principalmente curvas fechadas. Então, para que eu defina a integração em R2 nestas situações, é necessário que eu faça a parametrização da função no sistema cartesiano para o sistema polar, r cosseno φ, yr seno φ, de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. A integração, então, de uma função f de xy no plano cartesiano em integração polar será dada por integral no sistema de referência Rφ, ou seja, no sistema polar, da função convertida, parametrizada no sistema polar, que multiplica R de Bφ. Observe que na nossa expressão, o dB é igual a R dB de Rφ. Isto se deve ao fato de que no momento que eu parametrizo, que eu mudo de coordenadas, eu mudo a forma, eu mudo a região. Observe que, por exemplo, na região x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, que equivale a uma circunferência, ou melhor, um círculo de raio 1, ao parametrizar eu terei que o raio será de 0 a 1, portanto, na nossa componente no eixo vertical de 0 a 1, e o arco de 0 a 2π. E a região agora é uma região retangular. Então, existe uma diferença entre a região original e a região transformada. O nosso R, então, é um fator de correção que relaciona as duas regiões. Fator de correção que nós vimos na integral por substituição. Por exemplo, vamos integrar a função f de xy dado por 2x mais y na região limitada por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, com x maior ou igual a 0 e y também maior ou igual a 0. A região que nós estamos definindo é uma região circular. E antes de que eu possa fazer a integração, eu vou ter que preparar esta região. Então, nós observamos que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, na prática é um círculo de raio 3. E, além disto, nós estamos impondo x deve ser maior ou igual a 0, portanto, a região à direita do eixo y no sistema de coordenada, e também maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, ou seja, acima do eixo x no sistema de coordenadas. Ou seja, a nossa região B, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, com x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0, será uma região B no sistema polar, com o R variando de 0 a 3, que é o raio da circunferência definida na região original, e o nosso arco variando de 0 a π sobre 2. Além disto, nós temos também que parametrizar a função f de xy, que é 2y mais 4. Lembrando, pelo sistema de parametrização, y é r seno φ,
Então, nosso f de rφ será 2 vezes r seno φ. Portanto, para integrar a função f de xy em coordenadas polares, onde a região B em coordenada polar é 0 menor ou igual a r menor ou igual a 3 e 0 menor ou igual a φ menor ou igual a π sobre 2, e a função f de xy é 2 que multiplica r seno φ mais 4, será então, teremos a integração como sendo a integral de 0 a π sobre 2 de φ, lembrando que a primeira integrante entra como última derivada, a integral de 0 a 3 de dr, de 2 que multiplica r seno φ mais 4 r aí dr de φ. Efetuando inicialmente a distributiva de r da fórmula de integração, nós teremos então a integral da integral de 2r ao quadrado de seno φ mais 4r seno φ dr de φ. Nesta etapa, vamos fazer a integração de dr. Portanto, a variável φ é admitida como constante, então seno φ é constante, e que multiplicado por 2. E a integração de r ao quadrado e r é a integração da polinomial, o que resulta em 2r ao cubo sobre 3 seno φ mais 4r ao quadrado sobre 2 seno φ. Aplicando os valores 3 e 2, teremos então 2 que multiplica o cubo de 3 sobre 3, seno φ, mais 4 vezes o quadrado de 3 sobre 2, menos o cubo, 2 que multiplica o cubo de 0 sobre 3, seno φ, mais 4 que multiplica 0 ao quadrado sobre 2, calculando, efetuando os cálculos e simplificando, 2 ao cubo é 27, que dividido por 3 dá 9. 3 ao quadrado é 9, mais 4 eu consigo simplificar por 2, dá 2. Toda esta componente dá 0. Calculando, então, temos que 2 vezes 9 seno φ será 18 seno φ. Mais 2 vezes 9, 18. Menos 0, não precisamos anotar. Este 18 que multiplica, que está presente na soma, eu posso colocar em evidência fora da integração. Teremos então que a nossa integral será 18 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de φ, de seno de φ mais 1. Efetuando a integração agora em relação a dφ. A integração em relação a dφ será 18 que multiplica a integração do seno é menos cosseno de φ. A integração da unidade é a integração do dφ, portanto, 1φ de 0 a π sobre 2. Substituindo então os extremos π sobre 2 e 0, temos que a nossa integral será 18, que multiplica menos o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2, menos o cosseno de 0 mais 0. Temos que tomar cuidado agora, que o cosseno de 0 não é 0. Então, a nossa integração será 18, que multiplica cosseno de π sobre 2, sim, é 0, mais π sobre 2, menos o cosseno de 0, que é 1, mais 0. Efetuando os cálculos, temos então que a integral de f de x dx d de b de xy será 18, que multiplica π sobre 2 mais 1. Vejamos um segundo exemplo. Determinar a integral de f de xy db, onde f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado, na região limitada por x ao quadrado mais y ao quadrado e y maior ou igual a. Como visto na integração anterior, nós temos que inicialmente preparar a integração. E uma vez que
x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1 é uma circunferência de raio 1. E y é maior ou igual a 0. Então, estamos nos referindo a uma circunferência de raio 1, mas apenas a região acima do eixo x. Então, a nossa região em Rφ, em coordenada polar, será 0 menor ou igual a R, menor ou igual a 1. E 0 menor ou igual a φ, menor ou igual a π. Lembrando que a nossa função f de xy, que é x seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, antes vamos lembrar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, a nossa função f de xy em Rφ será f de Rφ igual a seno de r ao quadrado. Montando, então, a nossa integração. A nossa região em coordenadas polares é 0 menor ou igual a R, menor ou igual a 1, e 0 menor ou igual a R, menor ou igual a φ. E a nossa função f de Rφ é seno de r ao quadrado. A integração da função f de xy em coordenada polar será f de Rφ vezes r dB. Aplicando esta fórmula, então, temos a integral de f em xy, de f de xy, será a integral de 0 a π. Colocamos, então, os extremos de φ na primeira integração, φ de φ na última posição. Da integral de 0 a 1, então, dr na penúltima posição. Da função f de Rφ, que é seno de r ao quadrado vezes r. Portanto, lembrando, este pedaço faz parte da fórmula de mudança de integração. Bom, aí nós vamos observar que para integrar a função integral de 0 a π, da integral de 0 a 1 de seno de r ao quadrado vezes r dr de φ, a integral de 0 a 1 de seno de r ao quadrado r dr não é uma integração elementar. O que nós temos aqui é a integral do seno de x dx é menos cosseno x, e não a integral de seno de x ao quadrado. Isto vai exigir que nós apliquemos a técnica de substituição. Vamos fazer a integração do seno de r ao quadrado de 0 a 1 r dr nesta região ao lado aqui. Inicialmente, vamos denominar o r ao quadrado de t. E nós vimos que na integração por substituição, eu tenho que relacionar de alguma maneira o dr e o dt, porque nós estamos aqui com a variável r e aqui com a variável t. Para que eu estabeleça esta relação, nós sabemos que a derivada da função t, que é r ao quadrado, em relação a r é igual a 2r's, ou seja, dt sobre 2 é r dr. Substituindo, então, dt sobre 2 igual a r dr em integral do seno de r ao quadrado r dr, nós observamos que r dr é exatamente dt sobre 2. Então, teremos a integral do seno de t dt sobre 2. Observe que na linha anterior, onde eu tinha o seno de r ao quadrado r dr, eu tinha os extremos de 0 a 1. E no seno de t dt, nós não colocamos os extremos, uma vez que a variável é t e não r, e os extremos são extremos de r. r dr por dt sobre 2
dt sobre 2 podemos colocar como sendo metade à frente, meio à frente do seno de t dt. O seno de t dt, como nós vimos, é menos cosseno t. Portanto, a integral de meio da integral de seno de t dt vai ser metade de menos cosseno t. Substituindo esta expressão na nossa integral anterior, então nós teremos que a integral de 0 a π, da integral de 0 a 1, de seno de r ao quadrado r dr, essa integral será a integral de 0 a π de meio que multiplica menos cosseno t. Multiplicando meio por menos cosseno t, temos menos meio cosseno t. Então, nós temos que a integral de 0 a 1 de seno de r ao quadrado r dr é igual a menos meio cosseno de r ao quadrado, uma vez que t equivale ao r ao quadrado, de 0 a 1, recolocando agora os extremos. Este resultado encontrado aqui, nós voltamos e substituímos na nossa integração original. Então, a integral de 0 a π, da integral de 0 a 1 do seno de r ao quadrado r dr de φ, será então a integral de 0 a π de menos meio que multiplica o cosseno de r ao quadrado de 0 a 1 de φ. Como este menos meio é uma constante, ele pode vir à frente da integração, que facilitará os nossos cálculos. Aplicando então em cosseno de r ao quadrado os extremos de 0 a 1, teremos menos a metade da integral de 0 a π de cosseno de 1 ao quadrado menos o cosseno de 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. Cosseno de 0, 1. 1 ao quadrado, 1 mesmo. Cosseno de 1 não é um número determinado exatamente. Portanto, teremos que o resultado dessa integração será menos a metade da integral de 0 a π do cosseno de 1 menos 1 de φ. O cosseno de 1 menos 1 de φ não é variável em φ. Portanto, colocamos também, juntamente com a metade, ou menos a metade, em evidência. E integrando, efetuando a integral de 0 a π de φ, a integral de 0 a π de φ é φ de 0 a π. Substituindo os extremos 0 e π na integração de dφ, temos então menos a metade do cosseno de 1 menos 1, que multiplica π menos 0. Π menos 0 é igual a π. Portanto, multiplicando π por menos meio, temos menos a metade de π sobre 2, que multiplica cosseno de 1 menos π. Ou, distribuindo o sinal negativo, isso será igual a π sobre 2, que multiplica menos 1 cosseno menos o cosseno de 1 mais 1. Bom, neste ponto, nós temos agora um exercício a ser executado. Em sala de aula, nós paramos para este exercício, portanto, fica como atividade para que possamos desenvolver o nosso curso.